Na terra mais fria da Terra, onde o gelo e a neve enterram toda a vida, e um pássaro que não voa ainda luta silenciosamente para sobreviver. Sem presas, sem armas, mas todos os dias, eles nadam através de tempestades de neve, mergulham no oceano congelado, enfrentam focas, baleias assassinas e para alimentar as pequenas criaturas que tremem no gelo. Esta não é uma história fofa. Este é o poema épico da ave mais resistente do planeta. Pinguim, Jornada dos Guerreiros do Gelo. No extremo sul da Terra, onde o tempo parece estar congelado no permafrost e o frio pode matar a vida em apenas alguns minutos, uma espécie de pássaro luta silenciosamente. Não abra suas asas para o céu. Não há garras ou presas afiadas. Mas existe, resiliente e indomável. Os pinguins aparecem em condições que a maioria das criaturas evita, ventos mais fortes que 150 km por hora, temperaturas tão baixas quanto 60 graus Celsius negativos, terras brancas sem árvores, sem sombra e sem recuo. Mas eles não recuam. A cada estação, dezenas de milhares de pinguins migram centenas de quilômetros para o interior da Antártica, reunindo-se em bandos gigantes. No meio do gelo, eles se reuniram, ombro a ombro, corpo a corpo, criando uma fortaleza viva para combater a morte. O mundo os chama de opinguins, símbolos fofos em fotos e desenhos animados. Mas por trás dessa aparência engraçada, existe uma história feroz de sobrevivência. Uma jornada desafiadora, desde a eclosão em uma tempestade de neve até entrar em um oceano cheio de predadores. Não viva apenas na Antártica. Os pinguins estão presentes na América do Sul, África do Sul, Nova Zelândia e até no Equador, como as espécies de Galápagos. Cada ambiente, cada desafio, forja indivíduos com formas semelhantes, mas com estratégias de vida completamente diferentes. Desde altos imperadores parados no meio do gelo e da neve até pequenos indivíduos saltando sobre rochas vulcânicas. Mas uma coisa não mudou: os nossos instintos resilientes. O instinto os faz não desistir. O instinto guia o caminho na escuridão sem luz do inverno polar. O instinto os leva de volta ao local de nascimento, para continuar um antigo ciclo de vida, escrito no vento, no gelo e na perseverança. Neste mundo, onde cada criatura tem que lutar por todas as chances de viver, o pinguim escolheu o caminho mais difícil, porém mais bonito. E por essa razão, eles merecem ser informados. Não é uma história fofa, mas como um épico silencioso, intenso e inspirador. Eles são diferentes de qualquer outra ave do planeta. Não posso voar sem chiurear.
não aninhe em galhos de árvores. Mas essa mesma diferença ajuda os pinguins a tornarem-se máquinas de sobrevivência resilientes, perfeitamente concebidas para um mundo que a maioria das outras aves não consegue suportar. Milhões de anos de evolução moldaram os seus corpos, não para deslizar no vento, mas para penetrar na água. As asas que antes simbolizavam o céu tornaram-se agora 2 remos sólidos, ajudando-os a deslizar pelo oceano como flechas vivas. Ao nadar, os pinguins não apenas se movem com as pernas, mas também o agitam as asas ou debaixo d'água, criam impulso e navegam com incrível precisão. Na água, eles podem atingir velocidades de mais de 10 km por hora e, com uma corrida de oboto, saltam para fora da água e depois mergulham de volta, como se estivessem voando sob o oceano. Mas para sobreviver no meio do gelo não basta velocidade. Eles precisam se manter aquecidos, e os corpos dos pinguins evoluíram para fazer isso de forma incrivelmente eficiente. Cobrindo todo o corpo estão 3 camadas de pelo denso e impermeável, fechadas como uma camada de armadura macia. Sob a pele existe uma espessa camada de gordura que ajuda a manter uma temperatura estável mesmo quando nadam durante horas em água quase gelada. Em particular, eles têm a capacidade de controlar o fluxo sanguíneo para os membros, ajudando a reter o calor no centro do corpo, mas ainda garantindo que as pernas e as asas não congelem. Seus olhos estão adaptados a pouca luz sob o gelo, ajudando-os a caçar em condições de pouca luz. E o seu sistema respiratório permite-lhes prender a respiração durante até 20 minutos quando mergulham até 500 metros, muito além da maioria das outras aves da Terra. O mundo subaquático é o principal habitat dos pinguins, onde comem, se movimentam, escapam e até se comunicam. Mas, de volta ao solo, o adorável gingado que vemos com frequência esconde adaptações inteligentes. Seus pés são largos e suas garras fortes, ajudando-os a agarrar o gelo escorregadio. Os músculos das pernas estão firmemente presos à parte de trás do corpo, criando uma marcha característica, lenta, mas constante. Eles não moram sozinhos. O coração de um pinguim é a colônia. Eles existem em grupos, movendo-se em grupos, protegendo-se uns aos outros dos ventos frios. Quando o vento sopra forte, eles ficam próximos uns dos outros, trocando de lugar sequencialmente, girando entre os que estão com frio e os que estão com calor. Não há voz de comando. Existe apenas o instinto de coordenação. Existe apenas consenso. Uma comunidade biológica onde a sobrevivência depende do rebanho e não do indivíduo. Existem mais de 18 espécies de pinguins no mundo, vivendo em muitos climas diferentes, desde o frio intenso da Antártica até as Ilhas Galápagos, perto do Equador. Embora os seus ambientes de vida sejam diferentes, todos partilham um modelo evolutivo único, coletivos, bons nadadores, incapazes de voar, reprodutores concentrados, alimentando as suas crias e vivendo em equilíbrio com o mar. O pinguim imperador, o maior da família,
pode crescer até 1,2 metros de altura e pesar quase 40 quilogramas. Em contraste, a espécie mais pequena, o pequeno pinguim azul, tem apenas cerca de 30 centímetros de altura. Apesar das diferenças de tamanho, todos eles usam estratégias semelhantes e adaptados ao máximo para viver entre predadores, climas adversos e ambientes em constante mudança. Eles são criaturas sem armas. Mas eles têm memória instintiva, capaz de navegar centenas de quilômetros no mar e no céu escuros. Sim, o corpo foi projetado para se adaptar, não para dominar. E assim, eles não apenas sobrevivem, mas também se tornam um dos exemplos mais perfeitos de evolução bem-sucedida na natureza. Abaixo da superfície calma do Oceano Frio existe um mundo completamente diferente. Um mundo onde o tempo encolhe, onde cada movimento está ligado à vida ou à morte. Para os pinguins, o mar não é apenas um lugar para se alimentar. É um verdadeiro campo de batalha. Eles não caçam em matilhas como os lobos. Não em bosque como um gato. Eles confiam inteiramente na velocidade, agilidade e instintos de navegação. As principais presas são pequenos peixes, lulas e plâncton, que possuem nutrientes suficientes para alimentar todo o cardume. E para capturá-los, os pinguins devem fazer mergulhos perfeitos, profundos, rápidos e precisos. Um pinguim adulto pode mergulhar até 200 metros, e alguns indivíduos, como o pinguim imperador, podem mergulhar até mais de 500 metros em condições especiais. Eles prendem a respiração por uma média de 6 a 10 minutos, e graças à sua estrutura respiratória especial, podem utilizar até 90% do oxigênio do corpo, um número muito superior ao dos humanos. Eles não apenas nadam rápido, mas também são extremamente precisos. Com olhos bem ajustados à água, eles determinam com precisão os movimentos dos peixes. Os bigodes do sensor na borda do bico ajudam a detectar as menores flutuações no fluxo de água. Eles correm, viram de lado, giram e como dançarinos se lançando no oceano frio e negro. Mas nesse mundo, eles não são os governantes. Debaixo d'água, os pinguins são presas. O maior inimigo dos pinguins na Antártica são as focas leopardo. Com seus corpos flexíveis, mandíbulas aterrorizantes e habilidades de emboscada extremamente perigosas, as focas leopardo são uma verdadeira obsessão. Ele se esconde sob o gelo, perto de onde os pinguins costumam mergulhar para esperar a hora. Um golpe no alvo e acabou. Muitos foram puxados profundamente, sacudidos até seus ossos quebrarem e depois despedaçados na água vermelha. Além das focas, os pinguins também enfrentam orcas, predadores com táticas sofisticadas.
Eles não caçam individualmente, mas se organizam em grupos. Quando os pássaros deslizam para baixo, todo o bando coordena o ataque, não lhes dando chance de escapar. No terreno, eles não estão mais seguros. Ovos e pássaros jovens tornam-se alvos de pássaros piratas e gaivotas gigantes. Contanto que os pais saiam por alguns minutos, o perigo aparece imediatamente do céu. Tudo isso força os pinguins a desenvolver estratégias de sobrevivência únicas. Ao passar do gelo para o mar, eles não vão individualmente. Eles se reúnem em grupos, escolhem locais com gelo menos escorregadio e saltam ao mesmo tempo para causar interferência, dificultando a escolha dos alvos pelos predadores. Debaixo d'água, eles mudam constantemente de profundidade, não nadam em linha reta e, se sentirem perigo, saem correndo da água com saltos fortes para escapar. Cada vez que você nada dezenas de quilômetros de distância, cada vez que você mergulha fundo é uma troca. Talvez volte, talvez não. Mas eles ainda vão. Porque deve haver comida para levar para casa para os jovens. Porque se você não arriscar sua vida, todo o rebanho morrerá de fome. Não houve nenhuma palavra de conforto, nenhuma esperança prometida. Apenas o instinto impulsiona e a vontade silenciosa. Eles não reclamaram. Eles repetem essas ações, dia após dia, como se suas vidas dependessem de cada mergulho. No meio das terras mais frias do planeta, onde não há árvores, nem verde, nem som de vida, ainda se ouvem passos regulares impressos no gelo. Não é das espécies mais fortes. Não é da espécie mais sábia. Mas de criaturas pequenas, silenciosas e persistentes que existiram ao longo de milhões de anos de evolução. Os pinguins não rugem como os leões, não deslizam pelo céu como as águias e não caçam em grupos como os lobos. Eles gingam, caem e depois se levantam. Eles deslizaram pelo gelo espesso, desabaram no meio de uma tempestade de neve e continuaram sua jornada. Eles nascem em meio ao vento cortante e à fome, crescem em meio ao perigo e nadam através de oceanos frios para trazer a vida de volta. Eles não estão sozinhos. Em cada colônia de pinguins existem milhares de indivíduos que vivem uns para os outros. Compartilhe calor. Proteja os jovens. Proteção alternativa contra o vento. Não há necessidade de linguagem, apenas instinto de solidariedade. Um coletivo é como um único organismo vivo. Um símbolo de compromisso absoluto para sobreviver num mundo que não deixa margem para erros. Mas o maior desafio que enfrentam e não vem da natureza.
A Terra está mudando. Mais rápido do que nunca. O gelo está derretendo. Os peixes estão diminuindo. Resíduos de plástico aparecem nos estômagos dos pinguins. As viagens estão cada vez mais longas e árduas. E nem todos retornam. Os humanos, que vivem a milhares de quilômetros de distância, estão a deixar pegadas mais profundas do que qualquer predador naquele mundo nevado. Se não mudarmos, a epopeia do pinguim pode parar, e não por fraqueza, mas porque não há mais espaço para continuar escrevendo. Mas ainda há esperança. Quando os humanos souberem olhar para trás. Quando entendemos que a existência de pequenas criaturas é tão valiosa quanto qualquer outra espécie. Enquanto uma colônia de pinguins sobrevive a mais um inverno, o planeta ainda tem uma chance. Porque a vida nem sempre se expressa pela força ou pelo rugido. Às vezes, é apenas o som de passos pequenos e firmes em meio ao vento e à neve. É um olhar para o oceano. É a coragem silenciosa de superar tudo, só para continuar existindo, mais um dia.